Imagine que você e o seu melhor amigo estão na função de automatizar os dados da empresa. Para isso, trabalham várias horas sem parar e no meio de toda essa jornada descobrem que há uma fraude milionária. Vocês pensam que levar o que descobriram para o chefe receberiam um aumento e reconhecimento em suas áreas. No entanto, o homem tinha outro pensamento que levaria vocês a perderem as suas vidas, já que era ele quem estava por trás desse desvio de valores. Contudo, por ironia do destino, o chefe acaba sendo traído por seus próprios amigos e parceiros de fraude, então quando chegam no final de semana combinado na casa dele, encontram uma surpresa. A história inicia com a dupla de amigos Richard e Larry no trabalho. Os dois estão em uma corretora de seguros e com o objetivo de aprimorarem os dados, eles passam horas a mais no local. Richard é mais focado do que Larry, apesar disso, um não solta a mão do outro. Dessa maneira, quando Richard descobre que pode estar havendo uma fraude milionária na empresa, logo mostra para seu amigo e os dois combinam de no dia seguinte irem conversar com o chefe deles, chamado Bernie. Claro que o sonho desses dois funcionários já começam a surgir e a principal coisa que eles esperam receber é um aumento. Agora passamos para o próximo dia. Conhecemos Gwen, uma mulher que trabalha no mesmo andar que os meninos, mas como ela é apenas uma estagiária, logo sairá da empresa, o que é triste para Richard, que está há tempos a fim dela. Sabendo disso, Larry dá uma ajudinha para seu amigo conversar com Gwen e a convidar para sair. Entretanto, Richard fica muito nervoso na hora de abrir a boca e acaba apenas comentando que a sua tia está muito doente. O resultado dessa conversa sem sentido é o homem envergonhado e Gwen sem entender, mas de qualquer maneira a mulher começa a achar ele um fofo. Os dois amigos invejam a vida que o chefe deles leva. O homem tem tudo que os rapazes desejam: carros bons, mulheres, casa na praia e etc. E ao contrário de Larry, Richard acredita que com um bom trabalho duro, eles também podem conquistar essas coisas. Agora, depois do almoço, quando os dois estão voltando para a empresa, algo surpreendente acontece. Gwen pergunta para Richard se a tia dele está melhor e no fim os dois marcam um encontro. O dia está sendo cada vez melhor para Richard. Mais tarde, os rapazes são chamados na sala de Bernie para contarem o que descobriram. No início, o chefe deles acreditou que eles podiam ter se enganado, no entanto, quando Richard mostra ter conhecimento do assunto, Bernie diz entender e os agradeceu pelo trabalho duro. O chefe pede para que o assunto fique no sigilo até ele pensar no que fazer sobre isso e como há mais algumas coisas em relação a essa possível fraude. Bernie os convida para passarem o final de semana em sua casa na praia, onde haverá mulheres, barcos, carros e muita bebida, tudo que os dois invejam. Claro que os rapazes aceitam logo de cara e Larry é o que fica mais animado entre eles. Na próxima cena, vemos Bernie com seus amigos mafiosos e o homem comenta o que os seus dois funcionários descobriram. Logo, ele expõe o que pensa e se trata de tirar a vida dos rapazes para que ninguém fique sabendo sobre as fraudes. Bernie planejou parecer que eles mesmos tiraram as suas vidas e seus amigos concordam que é uma boa ideia. Então logo o homem se despede dos demais da mesa e vai embora. Entretanto, há uma coisa que Vito sabe sobre Bernie. Ele acredita que o homem está deixando a desejar no negócio deles, ainda mais com essas provas que podem ser usadas contra ele se os funcionários pesquisarem mais a fundo. E juntando ao fato que Bernie também está ficando com a sua namorada, ele decide que em vez de os rapazes perderem a vida, é o homem que deve receber essa lição. Agora vamos para Richard, que está em encontro com Gwen e tudo está andando muito bem. O homem já queria marcar um segundo, no entanto a mulher explica que o seu estágio já acabou e ela havia combinado de passar o final de semana na casa de seus pais na praia. Então ele decide levá-la para sua casa, mas acontece que Richard mentiu sobre morar sozinho. Dessa maneira, no local ele toma todo o cuidado para não fazer barulho. Enquanto tudo continua a mil maravilhas, Gwen comenta que Richard é diferente de outros homens com quem ela saiu, pois ele não parece ser de contar mentiras. E Richard, achando que não seria descoberto, aproveita da situação para falar que seus pais já faleceram em um acidente de trem, o que leva eles a começarem a se beijar. Contudo, logo a mulher percebe que se enganou quando o pai dele aparece no cômodo, sendo assim ela vai embora furiosa. No dia seguinte, vemos que Paulie chega na ilha antes do horário que havia combinado com Bernie, e o homem pede para que seu amigo realize o trabalho nos rapazes enquanto ele estiver longe, pois pretende ter um álibi. Entretanto, como Vito havia pedido para Paulie
Paulie se livrar de Bernie. Ele avança em seu plano e usa uma injeção no homem que havia uma parada ilícita e acaba trazendo o fim para Bernie. Para parecer que ele mesmo causou isso, Paulie deixou a injeção e o produto usado no bolso do homem. Depois Paulie se vestiu como um padre e voltou para o barco que o levaria para longe da ilha. No entanto, no caminho ele acabou cruzando com os rapazes que estavam à procura da casa de Bernie. Como ninguém os guiou, eles tiveram que encontrar sozinhos. Logo que chegaram na residência, Richard achou estranho Bernie não se recepcionar, contudo não muito tempo depois o encontram em seu escritório. O homem parece estar tendo um sono muito pesado, dessa forma os dois o carregam até o sofá da sala para prepararem algo para acordar Bernie. Em certo momento o Richard percebe que há algo caindo do bolso de seu chefe e quando vai pegar se depara com uma injeção e um saquinho de produto ilícito. Agora o que Richard estava brincando de o homem estar sem vida parece ser real e ele confirma quando tenta sentir o pulso de Bernie. Os dois começam a pensar no que fazer, chamar a polícia é o que Richard sugere, entretanto ele tem medo de serem acusados por esse crime que não cometeram. Mas não há muito que eles possam fazer por enquanto, pois Bernie era conhecido por dar grandes festas e logo as pessoas começam a chegar no local. Elas estão tão embriagadas que nem percebem que o homem está sem vida. Richard acha bizarro tudo isso e está disposto a chamar a polícia, apesar de seu amigo Larry querer passar o final de semana aproveitando e depois lidar com a situação. O homem só muda de ideia e combinam de no dia seguinte chamar as autoridades por Gwen aparecer na festa. Em seguida, Richard aproveita para se desculpar por ter mentido para a mulher e promete nunca mais fazer isso. Entretanto, no próximo segundo ele fala que a sua tia acabou falecendo, sendo que ela nem existe. Quando Gwen quer se aproximar de Bernie para agradecer pelo estágio na empresa dele, o homem desvia a atenção dela para poder tirar o chefe deles do local. Larry e Richard acabam deixando Bernie cair para fora da casa na areia da praia. Mesmo sabendo que não devem deixar o corpo do homem lá, Richard decide primeiro aproveitar com Gwen na beira do mar e depois lidar com a situação. O homem se diverte bastante com ela e quando um clima começa a rolar entre os dois, o corpo de Bernie aparece perto deles, pois o mar acabou subindo e a correnteza o pegou. Dessa maneira, Richard não consegue fazer nada com a mulher e logo a tira do local com a desculpa que ela deve ser tratada melhor, com flores, um jantar e só depois disso tudo fazer aquilo com ele. Na próxima cena, vemos os rapazes levando Bernie para dentro e o colocando em seu quarto. Em seguida, eles são surpreendidos com a presença da namorada de Vito, que aparece no lugar furiosa achando que Bernie está com outra mulher. Larry e Richard já aceitaram que seriam descobertos, então avisam para ela onde que Bernie está e só esperam o tempo dos gritos e choros chegar. Mas acontece que a mulher não percebeu o estado do homem, pelo contrário, ela até acabou fazendo aquilo com ele. Dessa maneira, outro amigo do Vito, que estava do lado de fora cuidando para saber se o plano havia sido bem executado, fica surpreso quando vê a cena. Logo depois, o homem avisa a Vito sobre a possibilidade de Bernie ainda estar vivo, sendo assim Paulie também acionado para terminar de vez seu trabalho. Claro que os dois rapazes também ficaram surpresos quando ela desceu tranquila e relaxada, então assim que a mulher vai embora, Richard lembra Larry que no dia seguinte eles vão ligar para a polícia. Contudo, quando Richard acorda, seu amigo ainda está aproveitando o lugar e não seguiu o que eles haviam combinado. Logo, Gwen aparece no local e Richard não aguenta mais a situação em que está, então ele decide fazer as coisas certas neste dia, que é contar para Gwen a verdade sobre o que aconteceu com Bernie e depois ligar para a polícia. No entanto, é difícil para a mulher acreditar, pois realmente parece loucura, ainda mais se tu pensar no fato deles estarem fingindo que o homem estava vivo esse tempo inteiro, e quando Richard decide provar a levando até Bernie, Larry havia jogado o homem para debaixo da casa. Dessa maneira, Gwen fica de novo decepcionada com as mentiras de Richard e vai embora. Enquanto isso, o corpo caiu exatamente em cima de Paulie, que voltou na casa para terminar o serviço, então o homem usou as suas mãos para isso e quando viu que Bernie não tinha pulso, se retirou. Mais tarde, quando Richard decide finalmente ligar para a polícia, ao usar o telefone do escritório de Bernie, ele descobre que o chefe deles estava planejando tirar as suas vidas. Só agora que os dois realmente perceberam que era Bernie quem estava roubando a empresa e como ele pediu para o homem tirar a vida deles quando ele não estivesse por perto, Larry tem a ideia deles saírem da ilha com o corpo de Bernie para impedir de perderem as suas vidas. Dessa forma, eles tentam ir até o lugar onde você pega os barcos para ir embora da ilha com o corpo de Bernie, contudo, infelizmente o último já havia saído. Agora do barco estava Paulie, que ao ver o homem com os dois rapazes acredita que ele realmente está vivo, sendo assim ele terá que voltar novamente para dessa vez finalizar Bernie. Voltando à dupla com o corpo, quando eles voltam para casa,
Gwen os enxerga da praia e, por estar furiosa com Richard, decide ir até lá para saber a verdade sobre tudo. Já dentro da residência, eles finalmente acionaram a polícia. Contudo, Richard não quer que Gwen se meta em problemas, então quando ela aparece, ele pede para ela ir embora e como a mulher se recusa, Larry decide provar para ela sobre Bernie não estar com vida. Os dois juram para Gwen que não foram eles que fizeram isso com o chefe, logo tudo mostra ser verdade quando Paulie chega atirando em Bernie. Como os três presenciaram tudo, Paulie tenta acabar com eles também. Dessa forma, Richard vai com Gwen para o quarto de Bernie para proteger e Larry tenta chamar a atenção do homem. Felizmente, Larry consegue o enrolar em um cabo antes que Paulie conseguisse o acertar com alguma bala e no fim os três acabam bem. Logo, a polícia chega e apesar de tudo, parabeniza os rapazes por conter a situação. Richard decide ficar mais alguns dias na casa dos pais de Gwen junto com ela e Larry também vai ficar na praia, contudo na residência de Bernie. E falando no homem, a maca em que ele foi colocado acabou correndo por uma rampa que levou o corpo até onde os três estavam sentados, os assustando. O que vocês acharam desse filme? Ele foi escolhido por alguém que o colocou nos comentários, então se você quer que eu faça resumo de um filme preferido seu, é só colocar lá. Se gostaram do vídeo, curta e compartilhem para me ajudar. Até a próxima!